Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um período, um momento de reflexão sobre alguma coisa da Palavra de Deus. Sei que estou falando com muitas pessoas através desse vídeo, através desse canal do YouTube. E eu sei que temos pessoas de todas as idades, de todas as faixas etárias, temos jovens, temos até mesmo muitas vezes crianças, né? Adolescentes, moços, pessoas maduras, pessoas mais velhas. E nós que vivemos a vida na face dessa terra que Deus nos concedeu, nos trouxe ao dom da vida, e nós passamos por momentos diversos. Há dias que nós vivemos intensa felicidade, há dias que já não são tão maravilhosos, tão bons. Às vezes surgem problemas, dificuldades, desafios, momentos difíceis nos surpreendem, às vezes uma questão de uma enfermidade, uma questão de saúde, nos pega desprevenido, às vezes uma situação profissional, uma demissão, uma despedida de um emprego, tantas coisas, são tantas diversas situações que nós enfrentamos no dia a dia, e cada dia da nossa vida, um é diferente do outro. Há dias mais felizes, dias que estamos mais alegres, e tem dias que nós estamos mais preocupados, mais enfrentando situações desafiadoras. Eu queria compartilhar com você um versículo do Salmo 42, o versículo 11 do Salmo 42, que diz assim: o salmista proferiu essas palavras dizendo: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Nós vemos que o salmista aqui estava falando com a sua própria alma, né? E ele se pergunta: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Pois Jesus disse que estava em aflição de alma quando ele estava no jardim do Getsemane, sabendo que ele iria ser preso e por tudo que ele iria passar, né? E ele sentiu a sua alma em aflição também, em angústia, né? E nós sabemos que muitas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que nos causam tristeza, nos causam perplexidade, nos causam uma situação de angústia. Isso todo ser humano, no decorrer da sua vida, os mais jovens, talvez os adolescentes, não tenham passado por isso ainda, talvez alguns sim. Mas a verdade é que um dia Jesus disse assim: basta a cada dia o seu mal, porque cada dia traz momentos alegres, momentos de infortúnio, momentos de problema, momentos de dúvida. Nós passamos por várias situações e muitas vezes a nossa alma está angustiada. Nós sentimos aquela tristeza, aquele abatimento, aquele temor, aquela preocupação por uma certa situação, uma certa circunstância que estamos enfrentando, né? E é hora de fazer como fez o salmista, perguntar: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Porque há momentos em que a nossa alma está abatida. Há momentos em que nós vivemos situações de tristeza, de abatimento, de desafio. Parece que não há uma solução, parece que tudo está fechado, não há um caminho a seguir. E nós entramos em aflição, muitas vezes angustiados ficamos, né, diante de algumas circunstâncias. Será que nessa oportunidade eu não estarei falando com algum irmão ou irmã, ou alguma pessoa que esteja me ouvindo, que diga: poxa, estou passando por uma situação assim, estou angustiado, estou triste, estou abatido, estou perplexo diante da situação que estou enfrentando. E você sente a sua alma dentro de você abatida. Mas o salmista diz assim: espera em Deus e ainda o louvarei.
Nós temos uma expectativa maravilhosa que é esperar em Deus. Em toda situação que nós enfrentamos, por qualquer situação e circunstância que nós possamos estar enfrentando, nós podemos esperar em Deus. Feliz daquele que tem esperança em Deus, porque Deus tudo pode. Aqueles que têm uma fé verdadeira, a fé que uma vez foi dada aos santos, como diz a Bíblia, nos dá a expectativa da esperança, da confiança que Deus vai entrar com providência. E o salmista disse: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quando é que nós louvamos a Deus? Quando a vitória desponta, quando a vitória chega. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem um texto que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei se estou falando com alguém que está passando por uma luta, por uma dificuldade, por um momento de enfermidade, falta de saúde, para alguém na sua família, alguma situação difícil, algum desafio a ser vencido, né? E a sua alma está abatida dentro de você. Mas o salmista diz assim: espera em Deus. Nós podemos esperar em Deus, nós temos uma expectativa no Senhor nosso Deus. Sabemos que Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Nós não precisamos ficar assustados nem desalentados, achando que não tem solução. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da situação. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia, confia nele, o mais ele fará. Por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Diz o versículo 11 do Salmo 42. Interessante que no Salmo 43 repete a mesma palavra. No versículo 5 do Salmo 43, repete identicamente: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Que bom aqueles que têm essa confiança, que podem voltar o seu coração, os seus sentimentos, as suas preocupações, nos colocarmos diante de Deus. Saber que nas mãos do Senhor há recursos, não há impossível para o nosso Deus. O que está acontecendo com você? Pelo que você está passando? Alguma dificuldade, algum desafio, algum momento de desalento, de preocupação? Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, repito, confia nele, o mais ele fará. Saiba que Deus te ama. Jesus deu a sua vida no alto madeiro da cruz para nos trazer grande salvação. Ele deu o mais importante para nós, o nosso Deus, que foi o nosso Salvador Jesus. Ele deu a sua vida no alto madeiro da cruz para nos trazer grande salvação. Como não nos dará também todas as demais coisas? Como que Ele não suprirá as nossas necessidades? Como Ele não atenderá aos nossos clamores? Tenha certeza que Deus cuida de nós com grande amor, com grande zelo, com grande diligência. Você não está abandonado à própria sorte. Mesmo que a situação pareça difícil, mesmo que as circunstâncias pareçam conspirar contra você, contra cada um de nós, Deus está no controle de tudo. Ele nos deu Jesus para a nossa salvação, como nosso Salvador, e Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida. Então, nós podemos ter essa confiança. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás dentro de mim tão abatida? Confie em Deus e ainda o louvarei. Nós louvaremos ao Senhor pela sua grande salvação, pela sua grande libertação. Confie em Deus. Deposite a sua confiança no Senhor, como diz o salmista, e ele vislumbrou a sua vitória quando ele disse: e ainda o louvarei. Como está aqui: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, Ele é a salvação da minha vida, e é o meu Deus. Nós temos um Deus maravilhoso, temos um Deus glorioso, um Deus abençoador, um Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, e que está com as suas mãos estendidas para nos abençoar e nos trazer livramento. É por isso que agora nós vamos orar.
seja o que for que você esteja passando, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, seja qual for a enfermidade que esteja assolando, nós oramos agora no nome de Jesus, rogando as bênçãos de Deus e a solução do problema que Ele vai nos conceder através dessa oração. Se for possível, feche os teus olhos e me acompanhe nessa oração, e se não for, ligue seu coração a Deus e oremos juntos agora. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti agora, Senhor, elevo esta oração diante da Tua presença em favor de cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs que nos acompanham nessa oração. Senhor, Tu conheces a causa, o problema, a situação, a dificuldade, a luta que cada um está passando. Em nome de Jesus, eu te peço, estende as Tuas bênçãos, estende as Tuas mãos de milagres e opera a Tua bênção agora na vida, no lar da família representada, na vida de cada um, cada família representada pelos que oram comigo. Abençoa, alcança pelo Teu poder em nome de Jesus. Se houver alguém enfermo, traga saúde, Senhor, restaura a saúde, o fortalecimento desse corpo, porque eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo e oro porque eu creio no Teu poder, na Tua graça, na unção do Teu Espírito. Amém, Jesus. Amém. Creia, Deus tem poder para mudar qualquer situação. Em nome de Jesus, recebe a bênção. Um grande abraço, eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.